A técnica que eu vou apresentar agora é o gato com contorno em cor puff. Aqui, nessa videoaula, eu vou fazer o passo em um pedaço de tecido. O tecido indicado é a popeline branca, é um tecido de 100% algodão com a trama bem fechada, ótimo para pintura. Eu já passei o risco no tecido e o tecido está esticado na placa de madeira. Se você for pintar numa camisa pronta, basta colocar a placa por dentro da camisa e proceder da mesma forma. Inicie a pintura do gato com a cor azul água. Você vai aplicar com o pincel número 8. Primeiro, misture um pouquinho de água na tinta, pequena quantidade com a espátula, só para ela deslizar mais fácil. Lembrando que esse passo está sendo feito num pedaço de tecido popeline branca. Então, eu vou iniciar a pintura, vou pintar o rosto do gato. Vou preencher com esse azul. E aqui eu trabalho com a tinta levemente mais diluída, porque o tecido é mais fino que a malha de camiseta. Então, ele desliza mais fácil se a tinta estiver um pouco mais diluída. Vou pegar um pincel número 8 agora, era o pincel 10, vou pegar um menor para pintar os detalhes. Vou desviar aqui do olho do gato. E vou preencher todo o rosto do gato com essa cor. Quando chegar perto das bochechas, lave o pincel e pegue a cor lilás, tinta para tecido lilás, com o mesmo pincel número 8. Também vou umedecer a tinta com água. E vou pintar as duas bochechas do gato com o lilás e vou mesclar levemente com o azul. É importante que o azul ainda esteja úmido, para que ele se mescle. E para mesclar as duas cores, aí eu vou utilizar um outro pincel. Eu vou trabalhar com o pincel pata de vaca, que é esse formato chanfrado. E é uma brochinha, né? Um pincel bem cheinho, redondo, mas com esse formato chanfrado, de filamentos sintéticos também. Vou pegar um pouquinho da tinta lilás, uma pequena quantidade de lilás no pincel, bem pouquinho, e vou bater do lilás em direção ao azul, nunca o contrário, que é para mesclar o lilás no azul, mas sem exceder a área limite aqui da bochecha do gato, das bochechas do gato, né? Então, eu vou fazer isso aqui, bem suave, pouquíssima tinta no pincel. Vou limpar o pincel num paninho úmido, é importante você trabalhar sempre com um paninho úmido desses ao lado, para você limpar o seu pincel, mantê-lo limpo. Agora, eu pego a tinta azul, bem pouquinho, e volto ali. Agora, eu faço o contrário, do rosto em direção à bochecha. Assim, eu consigo mesclar os dois tons de forma bem suave, sem ficar marcado. O pincel chanfrado, número 8, o pincel que eu usei inicialmente, com o azul água, vou completar o resto do rosto do gato, respeitando agora o limite aqui da bochecha. Só vou preencher tudo com o azul. Eu vou reservar um espaço aqui entre as bochechas para pintar depois a boca do gato. E agora eu vou pegar um outro pincel, pincel pata de vaca, chanfrado, só que um pouquinho maior, de cerdas duras, esse aqui. E vou trabalhar com a cor azul turquesa. É um tom de azul mais forte. Eu vou misturar com o azul água que está na paleta. Eu faço a mistura direto na paleta, os dois tons, e vou sombrear o rosto do gato, concentrando esse azul mais escuro na parte de baixo, a parte inferior do rosto, que eu acabei de pintar. É importante que o azul água, que é a cor de fundo, esteja ainda úmida, para eu conseguir fazer a sombra de forma bem natural. Primeiro, eu bato o pincel em toda a volta do rosto e deixo a tinta assim bem marcada. Agora, eu vou lavar o pincel em água, tirar todo o excesso de água no paninho e volto com a tinta azul água no pincel, o azul claro que eu apliquei inicialmente. E vou bater novamente, esfumaçando bem os dois tons. Aí eu vou obter um degradê bem suave entre uma cor e outra. Não tem problema se o contorno externo ficar um pouco marcado com as batidinhas do pincel. Isso vai sumir depois no final, porque a gente vai contornar o trabalho com a cor puff. Então, não se preocupe com esse efeito aqui no final, meio
batidinho. Isso não vai interferir em nada no resultado final da pintura, tá? Então, eu fiz a sombra do rosto do gato. E vou fazer o mesmo com essas duas cores, azul água e azul turquesa, aqui no pescoço e na barriga do gato. Vou pintar toda essa área aqui, preencho tudo com azul água. É importante você trabalhar nessa técnica por partes, porque a tinta de baixo precisa estar úmida para receber a tinta que vem em cima fazendo a sombra. Então, eu não posso pintar tudo com azul água e depois sombrear. Eu tenho que fazer pedacinho por pedacinho para conseguir sombrear, né? Novamente, com o pincel pata de vaca de cerdas, pego primeiro o azul turquesa, que é um azul mais forte, na sequência o azul água, e vou sombrear a parte de baixo novamente. É sempre a parte de baixo, sempre, na verdade, nesse caso, sim, a parte de baixo, né? Depende da parte do motivo que você vai pintar. Essa primeira aplicação da tinta é mais grosseira, ela fica bem marcada. Na sequência, você deve lavar o pincel, lavar em água, retirar o excesso de água no paninho e voltar com a cor que estava embaixo, o azul água. Pouca quantidade de tinta no pincel, só o suficiente para mesclar uma com a outra. Isso é importante para você obter um efeito sombreado bem suave. O segredo dessa técnica é esse. E o sombreado valoriza muito a pintura, ela fica com um aspecto muito mais interessante. Como é uma área maior, se eu quiser eu posso trabalhar com um pincel maior, número 12. É bom trabalhar com pincéis de tamanhos adequados às áreas que você vai pintar. Áreas maiores, um pincel maior. Assim você consegue espalhar a tinta mais facilmente. Trabalhando com a tinta mais umedecida, no tecido popeline de algodão, o pincel vai deslizar mais facilmente. Você pode fazer essa técnica também numa camiseta, não há nenhum problema. O resultado ficará exatamente o mesmo, só que na camiseta você não deve diluir a tinta para ela não manchar. A malha é mais macia e absorve mais a umidade da tinta. Se você trabalhar com ela diluída, ela pode manchar o seu tecido. Terminado o fundo, volto com o pincel pata de vaca, primeiro azul turquesa, em seguida o azul água. E aqui a sombra é feita na parte superior aqui da barriga do gato. Eu vou sombrear a parte superior, descendo até o final, de uma forma mais suave. Lavo o pincel novamente. Sempre que você vai trocar a cor de tinta, você deve lavar o pincel e enxugar bem no paninho. A vantagem de ter o paninho úmido ao seu lado é que você mantém os seus pincéis conservados por muito mais tempo. As tintas para tecidos são tintas acrílicas. E os acrílicos, se secarem nos pincéis, eles não saem com nada. Aí você estraga o seu pincel. Você não vai conseguir limpá-lo para usar outras vezes. Se você achar que está muito forte, você pode limpar o pincel mais uma vez, voltar novamente com a tinta mais clara e aplicar por cima. Você pode fazer isso até chegar no resultado que você queira, mais ou menos forte, conforme o gosto, a área que você vai pintar. Então, assim, a gente finaliza a aplicação das cores azuis. Agora, nós vamos trabalhar com o lilás, violeta e o vermelho vivo. Com o pincel chanfrado número 12 e a cor vermelho vivo, pinte o círculo da parte superior da cauda do gato. Pinte o círculo um pouco menor do que está marcado no desenho, para que você possa fazer a mescla com a cor de fundo, que é o lilás. Então, eu vou aplicar o vermelho vivo. Eu já umedeci a tinta com um pouquinho de água. Vou lavar o pincel agora. Lembrando sempre que a cada troca de cor de tinta, eu lavo o pincel, retiro o excesso de tinta no paninho. E vou pegar a cor lilás, que é a cor de fundo aqui da cauda do gato. Com essa cor lilás, eu vou preencher um pedaço aqui. Eu não preciso encostar no vermelho, tá? Eu vou apenas colocar a tinta bem próxima, para que eu possa fazer a mescla
como a gente fez anteriormente na bochecha do gato. Eu vou fazer o mesmo agora aqui na cauda. Então, primeiro eu preencho. Eu não preciso pintar a cauda inteira, eu vou pintar só um pedaço para que a tinta não seque. Lembrando que as mesclas devem ser feitas sempre com as tintas úmidas, tá? Então, nessa etapa, eu deixo meu pincel aqui de lado. Vou pegar o pincel pata de vaca, ele é muito importante nessa técnica. Ele é fundamental. Então, com ele é que eu vou fazer a mescla dos tons. Eu pego primeiro o vermelho e vou bater do centro do círculo pintado com vermelho em direção ao lilás. Então, eu entro um pouquinho já em direção ao lilás, misturando os dois tons. Esse pincel fica assim aberto e as cerdas borram um pouquinho as laterais, mas não tem problema, tá? Esse efeito é o que a gente espera dessa técnica. Eu vou lavar o pincel na água. Ah, vi que tinha que estar sujo de vermelho, esquece. Eu vou lavar o pincel na água, tirar o excesso de água no paninho, isso é sempre muito importante. E vou pegar agora a cor lilás, o lilás no meu pincel pata de vaca, e vou fazer a aplicação do lilás da parte de fora em direção ao círculo vermelho. Tá? Com isso eu vou conseguir mesclar os dois tons de forma bem suave. Vai ser necessário voltar com o vermelho ainda uma outra vez até mesclar bem. Lavo o pincel, retiro o excesso de tinta no paninho. E agora eu nem preciso pegar muita tinta, é só um pouquinho do vermelho, bem pouquinho. Venho e bato novamente. Agora sim eu encostei uma cor na outra e consegui o efeito esfumaçado que eu queria. Agora eu vou voltar com o pincel chanfrado número 12. Vou pegar novamente a cor lilás e vou pintar um pouco mais a cauda do gato. Vou preencher uma área um pouco maior, não inteira, mas um pouco mais, para poder iniciar o sombreado do lilás. Então, vou colocar um pouco mais da tinta, até mais ou menos a metade. Vou continuar a pintura da cauda do gato, pegando a cor violeta cobalto no pincel pata de vaca e continuo a sombra fazendo partes pequenas de cada vez, para que a tinta lilás, a tinta que está embaixo, não seque completamente e dessa forma eu não consiga fazer o sombreado. Apliquei o violeta cobalto, vou lavar o pincel em água, é o mesmo procedimento que já foi explicado anteriormente. Lava, enxuga, volta com a cor clara. Eu vou repetir esse procedimento em todo o corpo do gato. Pincel chanfrado número 12, vermelho vivo. Aplicar o vermelho numa área menor do que a marcada, demarcada para o círculo. E em volta, ao redor do círculo, o lilás. Mesmo pincel, eu vou lavar, pegar o lilás e aplicar ao lado. Voltei a bater o vermelho com o pincel pata de vaca e em seguida o lilás, antes de fazer a sombra com o violeta. A sombra com o violeta vem aqui em toda a lateral dessa primeira metade do gato. Com o pincel número 12, chanfrado, novamente o vermelho vivo. E eu vou pintar o último círculo do outro lado do corpo do gato. Eu volto com a cor lilás e complemento em seguida a sombra com violeta. E finalizando com o violeta cobalto, eu faço a sombra do corpo do gato. Com o pincel chanfrado número 8, vou preencher essa primeira parte com o lilás e, na sequência, sombrear com o violeta cobalto. Aplico a tinta sem deixar excessos. Pego o pincel
pata de vaca. Com a cor violeta cobalto, eu faço uma sombra concentrada na parte superior do pescocinho do gato. Primeiro eu coloco o violeta, em seguida limpo o pincel, tiro o excesso de violeta e volto com o lilás. Assim eu consigo uma sombra bem suave. Com o pincel redondo número 0 e uma mistura de violeta com lilás, eu vou pintar a boca do gato. Misturo as duas cores. Pegue um pincel chato, número 0, tinta branca, e pinte os olhos do gato. Preencha a área reservada ao olho com o branco, deixando apenas a pálpebra para ser pintada em seguida com o amarelo. O importante é aplicar a tinta branca, mesmo que o tecido seja branco, porque a textura da peça pintada é bem diferente do tecido sem a pintura. Mesmo pincel amarelo ouro, eu vou pintar as pálpebras do gato. Se preferir nessa etapa, você pode aguardar a secagem do branco para fazer em seguida a pintura das pálpebras. Assim você evita que uma cor misture com a outra. Com o mesmo pincel e a cor preto, eu pinto o focinho do gato. Pegue o pincel chanfrado número 8, com a cor amarelo ouro, pinte o detalhe que sobrou no pescoço do gato. Aplique o amarelo ouro e na sequência você vai fazer a sombra com o amarelo de cádmio, que é um amarelo mais escuro. Pego agora o pincel pata de vaca sintético, que é menor, o amarelo cádmio, que é um amarelo mais escuro, e vou fazer a sombra batendo de um lado em direção ao outro. O amarelo é uma cor bem clara, que já mistura facilmente com um tom mais escuro. Retiro o excesso de tinta num paninho e volto com amarelo claro, só para completar aqui o detalhe. Eu vou pegar a tinta cor puff preta, vou testar aqui na paleta para ver se ela está saindo bem. Se estiver tudo bem, eu já posso aplicar direto no trabalho. Eu vou contornar o gato com essa tinta cor puff. A cor puff é uma tinta relevo com expansão a calor, ou seja, ela vai ficar com relevo emborrachado após o aquecimento da tinta, que deve ser feito com um secador de cabelo forte, um soprador térmico ou passando a ferro pelo avesso, mas apenas depois de 24 horas de aplicação da tinta. Então, assim que eu terminar de aplicar a cor puff, eu tenho que aguardar 24 horas e só então fazer a expansão a calor. Eu vou completar aqui os bigodes do gato, faço alguns detalhes a mais que não estão no desenho, também fica interessante. E vou trabalhando com a cor puff preta até completar todo o trabalho. E continuo contornando, fazendo alguns detalhes a mais com a tinta preta, fazendo alguns grafismos. Vou pegar agora a cor puff vermelho. Testo na paleta, é sempre bom testar antes de usar, para que você não estrague a peça se a tinta espirrar. E faço alguns detalhes com o vermelho, poucas partes, só uns traços, alguns pontinhos, para dar mais cor à pintura. Aguarde 24 horas para a secagem completa da tinta cor puff antes de fazer a expansão com calor. Vou utilizar o soprador térmico, que é um equipamento profissional que esquenta bastante. Eu aproximo do tecido, a tinta já secou por 24 horas e assim que ela esquenta, ela fica em relevo emborrachado. Observe que, inclusive,
a cor e o aspecto mudam. A tinta, antes da expansão, tem um certo brilho e após a expansão ela fica completamente fosca e com uma textura emborrachada. Se você não tiver um soprador térmico, utilize um secador de cabelos forte, aplicando o calor pela frente, ou ferro de passar roupa, aplicando o calor pelo verso. Já está pronta a expansão, observe o relevo emborrachado como ficou. O tecido dá uma leve enrugada na parte de trás, isso é normal. E se você esquentar com o ferro por trás, o resultado será o mesmo. Esta é a camisa pintada com a técnica gato com contorno em cor puff. Lembrando que eu pintei a parte da frente e a de trás também. Veja as suas variações. Neste outro modelo, o desenho é um pássaro. Eu pintei a barra da camisa. No verso, o mesmo motivo, só que maior. Você pode fazer essa mesma técnica em camisetas. Veja essas sugestões de camisetas infantis, pintadas com a tinta para tecido e contornadas com a cor puff. Você pode pintar as costas e a frente e variar os motivos, os desenhos e as cores das camisetas. Em camisetas ou tecidos coloridos, aplique 2 demãos de cada cor. Nessas outras sugestões, eu pintei o tecido de popeline branca e depois contornei com a cor puff. A aplicação do tecido foi feita posteriormente com uma costura. Observe que eu pintei o barrado do tecido na mesma cor da camiseta. Visualmente fica interessante, parece que foi pintada o motivo na própria camiseta. Uma outra ideia, na mesma técnica, também pintada em tecido de popeline branca, com barrado pintado na cor da própria camiseta.